Pois é, boa tarde, o Esporte Total está no ar. Olha, já classificada para o Mundial do ano que vem, na Rússia, a seleção de Tite continua invicta sob o comando do treinador. Na noite passada, derrotou o Equador por 2-0, com gols de Paulinho e Felipe Coutinho, ambos no segundo tempo. A arena do Grêmio, na capital gaúcha, não estava lotada, como se esperava. Havia muitos setores praticamente vazios. Também, né? Com ingresso mínimo a R$ 250 é brincadeira. Com a vitória, o Brasil chegou aos 36 pontos, não podendo mais ser alcançado por nenhuma outra seleção. A Colômbia, próximo adversário do Brasil, está em segundo lugar com 25 pontos. O Uruguai com 24 e Chile com 23. Completam o grupo que hoje estaria na Copa do Mundo. A Argentina está em quinto lugar, também com 23 pontos. Peru e Paraguai têm 21. Equador, 20. Bolívia, sem qualquer chance, 10 pontos. E a Venezuela com apenas 7 pontos. Jogos de ontem, resultados, além de Brasil 2, Equador 0. Venezuela e Colômbia 0-0, lá em Caracas. Chile perdeu em casa, surpresa, para o Paraguai por 3-0. O Uruguai empatou em casa no Centenário, empatou com a Argentina em 0-0, grande clássico do futebol da América do Sul, e o Peru em casa venceu a Venezuela por 2-1. Olha aí, gente, o Brasil ontem, no primeiro tempo, a seleção saiu de campo vaiada, a torcida pedindo mais, e até com razão. A gente fica pensando, será que o Brasil, por já estar classificada, já ter garantido sua participação na Copa do Mundo da Rússia, os jogadores entraram mais lentos, mais indolentes, vamos dizer assim? Né? Quem sabe? Mas eu não acredito. Eu acho que, na verdade, o time não se encontrou bem, não criou grandes momentos no primeiro tempo. Foi um jogo chato no primeiro tempo, com a equipe do Equador se defendendo apenas, o Brasil atacando. Você podia dizer que foi apenas o primeiro tempo de um time que procurou o gol, mas também de forma equivocada, não muito positiva. Mas no segundo tempo, naturalmente, que o Tite, vocês que assistiram o jogo pela televisão, acabou o jogo, ele desceu correndo para o vestiário, evidentemente que conversou com os jogadores. No segundo tempo, depois da entrada do Felipe Coutinho, a seleção cresceu muito. Começou naquele toque Felipe Coutinho, né, com Gabriel Jesus, com Neymar. Aliás, Neymar ontem estava uma coisa terrível, errando passes, como sempre reclamando e, para variar, recebendo o cartão amarelo. Mas ele melhorou bem o time, né? O Paulinho fez um gol de raro oportunismo, porque ele estava no lugar certo, né? E na hora certa, quando a bola sobrou para ele, ele mandou para a rede. E o gol de Felipe Coutinho foi realmente um primor, não só de gol, mas um primor da jogada que ele iniciou. Foi para o ataque, tocou para o Gabriel Jesus encobriu o adversário e de cabeça ainda tocou. O próprio Felipe Coutinho se apresentou para concluir o lance. Vitória merecida por 2-0 da seleção brasileira. A gente esperava uma vitória, né? Agora, o público lá no estádio do Grêmio realmente deixou a desejar. Né? Vários clarões assim nas arquibancadas, vários setores praticamente sem ninguém, né? Mas também seria eu repito o que eu disse, a seleção já classificada e o preço dos ingressos, o valor, né? Um valor mínimo, R$ 250, com meia entrada, 120, 125, quer dizer, é complicado. Olha aí, os próximos jogos da 16ª rodada serão na terça-feira, dia 5. Né? Bolívia e Chile, Colômbia e Brasil, Equador e Peru, Argentina e Venezuela. Aí a Argentina tem condição, sim, de vencer em casa, a Venezuela jogando em casa, com certeza, fazendo mais 3 pontos. Paraguai e Uruguai, velho clássico também do futebol, no futebol sul-americano. O jogo Colômbia e Brasil, terça-feira, será às 5 horas da tarde, né? Aliás, na verdade, 5h30. Esse jogo lá
na Colômbia. E ontem, pelas eliminatórias europeias, a surpresa foi a goleada sofrida pela Holanda. Olha aí, Holanda que foi terceira colocada no último Mundial disputado aqui no Brasil, né? A Holanda perdeu para a França, levou um chocolate da França, 4-0. Aliás, não é por isso não, mas a seleção francesa, que está disparada aí à frente no seu grupo, é uma das favoritas para o título mundial lá na Rússia, né? Outras goleadas, algumas exageradas, mas já previstas, aconteceram também. Portugal 5, Ilhas Faroe 1 e Bélgica 9, Gibraltar 0, né? Seleção de Gibraltar também é aquela história, né? São jogadores semiprofissionais, alguns amadores, né? Como o futebol lá de outros países aí que não tem nenhuma expressão, não é? Sem dúvida alguma, tem jogador que é padeiro, tem jogador que é barbeiro, né? Jogador que tem outras profissões, não vivem apenas do futebol. Então são semiprofissionais, né? Muitos jogos estão previstos para hoje e amanhã também pelas eliminatórias europeias. Ontem a seleção do Japão também garantiu presença na Copa da Rússia como a primeira colocada no grupo asiático. Parabéns aí, né, aos nipônicos, aos japoneses, que realmente, quem diria, né? Algumas décadas, o Zico, né, foi um dos pioneiros, Zico e Alcino, que saíram do Flamengo, foram um dos pioneiros lá a incrementar lá o futebol no Japão, que era inexpressivo. Hoje é uma potência na Ásia e já conquistou vários títulos em categorias de base, até no futebol feminino, título mundial. Olha, o Flamengo, aliás, antes de falar do Flamengo, nós vamos falar também desse jogo Argentina e Uruguai, que foi um jogão ontem. Esse jogo foi lá em Montevidéu e dois jogadores que apareceram, o Messi, né? Tem uma jogada do Messi aí que ele passa por vários, vocês estão vendo aí, ele passa por vários adversários, é agarrado, a camisa fica em farrapo, é esfarrapada a camisa do Messi, né? E antes do jogo, o Messi e o Suárez, que jogam juntos no Barcelona, eles posaram para uma foto, para imagens, numa campanha conjunta do Uruguai e da Argentina para sediarem o Mundial de 2030, né? O Suárez com a camisa número 20 e ao lado dele com a camisa número 30, fazendo aí o 2030, o Messi, né? Vamos torcer para que eles consigam realmente sensibilizar aí os dirigentes da FIFA e os dois países consigam apresentar um programa, uma coisa que não foi aquele programa que o Brasil apresentou, que teve corrupção, teve dinheiro. Bom, tomara que funcione isso. O Flamengo está eliminado da Primeira Liga. Após o empate em 1-1 no tempo regulamentar, a equipe carioca foi derrotada por 5-4 nos pênaltis pelo Paraná, como acompanhamos o resultado aqui no programa. Nas redes sociais, o desempenho de Muralha não passou despercebido e o goleiro rapidamente virou, mais uma vez, assunto mais comentado do Brasil, inclusive pela torcida do Flamengo. As zoações partiram não só de torcedores rivais, mas até mesmo de outros clubes. O perfil oficial do Ibis, o Ibis é um time que mais perdeu, né? Já entrou até para o Guinness Book. O Ibis lá de Pernambuco, conhecido como o pior time do mundo, usou da irreverência habitual para pedir ao Flamengo o empréstimo de Muralha para o restante da temporada. Desde que chegou ao Flamengo, foram 23 pênaltis cobrados contra Alex Muralha e só um defendido. Foi contra o Bangu no Campeonato Carioca de 2016, com aproveitamento de 4,35%. Sabendo disso, o Angra dos Reis pediu também o goleiro rubro-negro emprestado para o duelo com o Maricá. Só que no time rival, a fraca atuação do goleiro deixou a torcida do Flamengo bastante preocupada, pois só na próxima quinta-feira o rubro-negro tem pela frente o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. E o titular da partida provavelmente será Muralha, já que Diego Alves não foi inscrito na competição. Thiago também tem chances de jogar
à final. Olha aí, a gente vai dar aqui uma notícia de última hora. As redes sociais, inclusive a crônica esportiva da Inglaterra divulgou há pouco que o Liverpool não vai mais vender, isto é, o Barcelona não se interessa mais pelo concurso de Philippe Coutinho e que as negociações entre o Barcelona e o Liverpool da Inglaterra estão totalmente encerradas, né? O jornal lá de Londres, na capital inglesa, fez até uma gozaçãozinha lá com o Philippe Coutinho, dizendo que agora vai sarar a dor lombar, o problema lombar do Philippe Coutinho, e ele vai voltar a jogar. Fazer o quê? É um excelente jogador, brilhante jogador, um dos melhores jogadores da atualidade no futebol mundial. Mas não deu. No próximo bloco você vai ver. Tem novidade na área. Direto de Casimiro de Abreu, Thalita de Oliveira é a mais nova contratada e estreia no UFC Rotterdam. Pois é, beleza pura, hein? Daqui a pouco a gente volta, segura aí, pai bola.